Obrigado, Renata Fã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Nossa Senhora Aparecida, abençoe a todo mundo. E um tudo jóia pra todo mundo, hein? Cuidado com a jóia, hein? É o seguinte, eu, antes do programa, a simpatia do Veloso me fez remeter à minha infância, quando ele vem de Quixute. É verdade. Mostra o Quixute. O cara que vem de Quixute trabalhar... Eu não tinha dinheiro pra comprar Quixute. Ó, o cara que vem de Quixute, que é muito raiz. É raiz demais. Eu não tinha dinheiro pra comprar Quixute. Mas nem... Agora, pelo menos, o Quixute eu tenho. É. Tá aí, ó. Souza, nosso querido Souza. André, grande André Santos, craque de bola. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado a você. Eu só queria dizer uma coisa. Quando você tem um clube que vem desde... Ó, que há 10 anos estava na segunda divisão. E aí você consegue, o clube consegue, com o Paulo Nobre, Gagliotti e agora com a Leila, fazendo uma administração perfeita. Meu irmão, por mais que eu, como comentarista, diga o seguinte, quando eu contrato o Richard Rios e contrato o Arthur, não é o nível que o palmeirense gostaria de ter. Desculpa. Se perguntar para a maioria dos palmeirenses, eles não acreditam dos dois jogadores. Eu acho o Arthur bom jogador. O Richard Rios, mais ou menos. Mas, quando você traz um Gustavo Scarpa aqui do Fluminense, era titular e reserva. Um Rony no Atlético Paranaense, que ninguém sabia o que era e que quando chegou aqui em São Paulo, vou falar por mim, eu e Veloso, a gente falava que ele jogava na ala, alambrado. A gente falava isso. E até tinha um pouco de razão no começo. Ficou mais de 20 jogos sem fazer gol. Mas depois, olha só. E aí, quando você pega um jogador como o Rony, vai para a seleção de centroavante. Quem que fez isso? Abel Ferreira. Aí, eu mando embora o Patrick pro Botafogo, que nem lá tá jogando. Eu já dispenso o William. Eu dispenso o Felipe Melo. Cara, o Luiz Adriano, eu tiro. É muita vodka, né? Muito samba, vodka, muito pagode, que a russa falava. Que veio aqui fazer como é que fala, Gascão? Não, veio fazer uma chamada aqui. Trouxeram ela para fazer uma chamada do Campeonato Russo. Falei, aí tem gato no telhado, né, irmão? Olha que eu vi a Rússia chegando aqui. Quem será que trouxe, né? Quem que trouxe a Rússia para fazer chamada aqui, né? E nem Campeonato Russo nós tem mais. Nem Campeonato Russo nós tem mais. Mas trouxeram ela aqui. Eu vi gravando. Falei, Cascão, dá uma olhada. Eu falei, Cascão, meu número. Aí, o seguinte. Aí você pega o time do Palmeiras. 95 jogos, perdeu 7. 2 campeonatos paulistas, perdeu um jogo. Um jogo. Pro São Paulo, final. De 3-1 e mete 4. E foi campeão paulista. Nesse ano, nós está em abril. Abril, março. Vai começar abril agora. Março, invicto. Parece aquele filme Invicto do nosso querido Mandela. Que dali que veio, né, do apartheid, onde o Mandela conseguiu, com o time de rugby, mudar uma estrutura, né, de preconceito, de racismo monstruoso, que a gente tem muito aqui. Que o Amaral queria marcar. O Amaral queria marcar. O apartheid. Pode sacar o marco o apartheid. O Zagallo, que por sinal, o filho do Zagallo completa 60 anos hoje, o Zagalinho. Que nenhum treinador desse país ou do mundo fez o que o Zagallo fez. Mas nós brasileiros aqui, a gente não tem o mínimo de respeito pelo Zagallo. A gente só vai dar valor para ele quando ele for embora pro céu. Porque ele, em 70, ele já fazia o que o Abel faz hoje. Não é novidade para mim. Carlos Alberto Torres, né? Você pega... Acho que jogava na lateral esquerda, o que jogava era do Grêmio, veio a falecer, jogou a final. Me lembra o lateral esquerdo aí. Aí, jogava com ponta direita que voltava, Everaldo. Infelizmente, morreu do acidente de carro. O ídolo do Grêmio. Aí, o ponta esquerda, que ele jogava? Um dos maiores jogadores depois do Pelé. Jogava como quarto homem do meio campo. Aí, o falso 9, que todo mundo fala, era o Tostão. O Zagallo já fazia isso
antes que Filipão, antes que Klopp, antes que Guardiola, antes que o Hélio Andrade, antes que todo mundo, o Zagallo já fazia isso. Mas a gente não valoriza o Zagallo. A gente só dá cacete. A gente valoriza o Guardiola, que nunca vai ser campeão do mundo. O Zagallo tem quantos títulos mundiais? Me parece 5. 4. Do Filipão ele não tava. 4 títulos mundiais. Mas a gente não fala nada do Zagallo. A gente não fala nada do Pelé. As pessoas que não foram no enterro do Pelé, campeões do mundo, capitães da seleção brasileira, vocês podem ficar reclamando de mim eternamente. Realmente eu sou fiscal de velório, ainda mais do Pelé. Só que eu fiquei 5 horas lá, respeitando o Pelé. Não o Edson Arantes do Nascimento, porque eu não conhecia o Pelé na vida dele. Mas o Pelé, a gente tinha que, falar a verdade, ficar de joelhos para ele. Mas quem não foi, a vida vai mostrar isso. E aí, voltando para o Abel Ferreira, meu irmão, o Arthur foi vendido por 25 milhões do Palmeiras. Os caras compraram ele depois de 4 anos por 60 milhões. Ah, mas se você contar isso em Portugal, os caras não vão acreditar. Pô, eu dou um jogador por 25 milhões, dou para um time pequeno, e aí depois eu compro ele por 60 milhões. Peraí, não é possível. Ai, se fosse o Corinthians. O Arthur comprou. O Arthur. Só que ele só fez 38 gols. E não vai fazer 5 gols. Mas aí é o que eu vou conversar depois com o André, com o Souza e com o Veloso. Com o Abel Ferreira, esse cara vai jogar. Com o Abel Ferreira, ele vai ser titular. E outra coisa, quando o Abel Ferreira sair do Palmeiras, não vende o Arthur por 5 milhões. Não vende o Richard Rios por 2. E não vai mais vender jogadores por 50 milhões. O Palmeiras também tem que ter essa visão. Por que eu estou falando isso? Porque a Leila já quer renovar o contrato dele. A Leila tem contrato com o Palmeiras tem contrato com o Abel até 2024. Ela quer renovar até 2026. Cara, como é que você não vai bater palma para a Leila? Não conheço ela, não quero conhecer e jamais vou conversar. Isso eu, Neto. Eu, apresentador, eu, comentarista. E não pago pau pra ninguém. Se vier aqui na Band, vai ser muito bem recebida. Por mim, não. Porque eu não vou estar aqui. Certo? Vai conversar com outras pessoas. Comigo, não. Né? E ela quer renovar até 2027. Então, dezembro de 2027. Cara, ele chegou faz 2 anos. Ele tem mais 2 anos. Esse cara vai ficar 7 anos. 7 anos. Aí sabe o que vai acontecer? Chupa Corinthians, chupa Atlético, chupa Flamengo, chupa Santos. São Paulo, então, nem se fala, porque eu vou mostrar o que o Lima Duarte colocou no Instagram dele pro São Paulo. Não vai mostrar agora, não. O Lima Duarte tá fazendo 93 anos, senhorzinho Malta. E por sinal, senhorzinho Malta, hein? Tirou do ar latino. Senhorzinho Malta, hein? Matou um monte de gente. Hã? Matou um monte de gente na novela aquele dia. Ok, meu irmão? Então, ó, tira eu do ar. Mas que coisa, Latino? Tá parecendo o quê? Ô, Latino, eu vou te mandar pro Datena, hein? Olha lá. Vou te mandar pro Datena, hein? Ai, cara. O quê? Era eu que tava no ar, você que entrou na frente. Não, mas eu posso andar onde eu quiser. Se eu não puder andar onde eu quiser. Ué, não posso andar. É teu, O programa é aqui, é eu. E outra coisa, hein? Nunca discuta com a sua ex-mulher ou mulher quando você tiver um beta, que é um peixe, e um aquário pequenininho. Porque se você brigar, se você jogar o aquário longe e furar a piscina... Você fura a piscina. Não, é brincadeira, velho. Eu perdi mais de 200 mil só com isso aí. Né, Luísa? Minha filha que falou, lembrou de mim, ela era pequenininha. Tá vendo? Pai, mãe, quando vocês fazem as coisas erradas... Viu, Fernanda? Fazendo as coisas erradas, aí depois perde o peixinho. A minha filha, até hoje, fala, pai, eu queria tanto aquele beta. Mas quem que é beta? Pensei que era o namorado dela. Não, era o peixe. Que eu joguei o peixe, o aquário e tudo, Souza. Joguei tudo. Mas o peixe tudo bem, o aquário tudo bem. É que furou a piscina. Mas o peixe sobreviveu ou não? Não, eu matei ele. Eu pisei, eu comi o peixe. Eu comi o peixe. E aí, voltando pro Abel Ferreira, aí você fala assim, o cara ganha acho que 1 milhão. É pouco. O cara tem que ser treinador da seleção brasileira ou da seleção de Portugal. Porque o Abel Ferreira, falar a verdade, o futebol hoje aqui do Brasil é pouco pra ele.